Seja bem-vindo, eu sou a Lia do Crítica da Escrita e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre It, a Coisa do Stephen King. Achei a escrita dele bem detalhada, fluida, bem descritiva sem se tornar maçante e é bem cinematográfica. Agora eu vou explicar pra vocês. Tipo assim, ele tá falando do passado, certo? Quando os protagonistas Bill, Rich, Stan, Beverly, Mike, Eddie, Bill, Rich, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly. Parte do livro ele narra quando essas crianças são adultas, também ele volta ao passado. E tipo, não é uma forma assim chata, tipo, nesse capítulo vai ser só deles falando do passado, nesse capítulo vai ser só mostrando o presente. Não, nesse livro ele faz uma mistura, um fluxo temporal. Quando está narrando as coisas, ele não é um simples narrador passivo. Ele é como se tomasse as dores daquela pessoa que está narrando. Por exemplo, quando ele vai narrar um homem que bate em uma mulher, ele é como se ele entrasse na cabeça daquele homem e justificasse todos os atos dele, o que eu achei muito interessante. Apesar de ser um livro grosso, ele não é difícil de ler. Eu li em 3 semanas, porque uma semana eu propus para ler em outubro e uma semana eu não consegui ler nada. Para ler isso aqui em 3 semanas, para mim foi um milagre. Ou foi 5, 4 semanas? 4! Eu li. Véi. Tá difícil hoje, viu? Vida não tá fácil pra seu ninguém. 2. 3 semanas. Não sei se já falei, mas eu li esse livro para o desafio All About King, da Maíra, do All About That Book. Vou deixar linkado o canal dela aqui embaixo. Se você tem medo de palhaço, não tem problema em ler esse livro. Porque o It, ele vai assumir a coisa de que você tem mais medo. Não sei se dá pra entender. Tipo, se você tiver medo de aranha, ele vai assumir a forma de aranha pra te fazer medo. Justamente por esse livro ser narrado por adultos e por crianças, os medos, pelo menos das crianças, são muito infantis, tipo, um tem medo de múmia, outro tem medo de um lobisomem adolescente que eles viram no cinema. Então, isso não dá muito medo pra você. Tem umas partes assim que são meio tensas nesse livro, mas o Stephen King, ele escreve de uma forma tão fluida que você passa por essas partes e fica de boa. Sim, ele é feito assim, pelo menos para mim, ele causou muita reflexão sobre alguns assuntos que você vai entender quando lê o livro. Eu fiz aqui algumas marcações, deixa eu ver se tem uma bem legal aqui para eu ler para vocês. Tem aqui na página 779, fiquem tranquilos que não é spoiler, tá? Eu vou ler aqui uma frase de um dos personagens. O mundo seria delicioso se fôssemos adultos. Adultos podem fazer tudo o que querem, né? Adultos podem fazer tudo o que querem e sempre dá certo. Então você vê aqui que quando ele tá narrando com as crianças, pelas crianças, né? Você tem a visão do mundo de uma criança e ele consegue fazer isso muito bem. Então, apesar de todos os abusos que essas crianças sofrem, cada uma tem um problema diferente. Elas são muito felizes quando estão juntas no Clube dos Otários. Então eles têm uma força incrível. A história, ela gira em torno da coisa, mas não é sobre a coisa. Pra você entender, é tipo assim, não vou dar nenhum spoiler, tá? Esse grupo de amigos, o Clube dos Otários, no verão de 1958, eles enfrentaram a coisa e fizeram uma promessa de que se a coisa retornasse, eles também retornariam para acabar com ela de vez. 6 dos 7 integrantes do Clube dos Otários, eles vão embora de Derry, que é a cidade onde a coisa acontece. E só fica o Mike. Então, ele acompanha a vida dos outros 6 e acompanha as notícias em Derry, atento para que se a coisa voltar, ele ligue para os outros virem. Só que quando a coisa retorna,
e ele liga, todos se esqueceram completamente do que aconteceu no verão. E tipo, eles sabem que aconteceu alguma coisa, mas não conseguem se lembrar do que. E eles se lembram que fizeram uma promessa. Então daí você começa a ver eles se lembrando do que aconteceu e você vai vendo junto com eles e também a volta deles para Derry. Claro que também o combate à coisa. Minha mão está doendo. Então é isso. Agora eu vou fazer um comparativozinho com o filme. Eu assisti o filme logo após eu terminar o livro. Quem não leu o livro vai achar um filme legal. Apesar dele ser de 1990 e bem datado, a história é legal do filme, mas mudaram muita coisa do livro que eu particularmente não gostei. Acho que assim, a parte do final, a parte mais fantástica do livro, a parte que você fica, como assim? Eles tiraram. Então é isso, não tenho mais muita coisa pra falar. Algo que eu acabei esquecendo de comentar com vocês na resenha é que quando alguém vai morrer no livro do Stephen King, o suspense não é a morte da pessoa, mas sim como ela morre. Aí você fica tipo, tá, pode morrer, eu não tenho nenhum apego com você. Ele escreve de um jeito que você se apega ao personagem e depois fica pensando, não morre, mas não morre. Uma das coisas que eu mais gostei nele, que no Stephen King a gente tem a surpresa de como a pessoa morre e não que ela vai morrer. Ele faz tipo o inverso do que pelo menos eu estava acostumada a ler. É isso aí. Fiquem agora com a sinopse e imagens do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. Eu vejo você na próxima e tchau! Foi em 1958, na pacata Derry, que Bill, Rich, Stan, Mike, Ed, Ben e Beverly aprenderam o real sentido de algumas palavras. Durante as férias escolares, descobriram o que significava amizade, amor, confiança e medo. O mais profundo e tenebroso medo. Naquele verão, eles enfrentaram pela primeira vez a coisa, um ser sobrenatural e maligno que deixou terríveis marcas de sangue em Derry. Quase 30 anos depois, os amigos voltam a se encontrar. Uma nova onda de terror tomou a pequena cidade, e somente eles serão capazes de enfrentar a coisa. O tempo é curto, mas eles irão até o fim, mesmo que isso signifique ultrapassar os próprios limites.